paz, queridos, a graça e a paz, queridos. Sou a missionária Jus, estamos aqui para mais um review de Bíblia. Hoje iremos mostrar a Bíblia Sagrada com referências da editora BV Books. Queridos, ela não é uma Bíblia de estudos, ela é uma Bíblia com recursos. Então, você que é novo convertido, quer uma Bíblia para você, sua leitura diária, você que já tem muito tempo de conversão, mas quer uma Bíblia com alguns auxílios para você estar levando para o seu local de trabalho, lendo no ônibus, recomendo a Bíblia Sagradas com referências da BV Books. Essa Bíblia, ela não é grande, queridos, tamanho médio, não é grossa, veja bem. E o detalhe, queridos, ela possui várias partes, tem a cor preta, vermelha, rosa, né? Eu gostei da vermelha, né? Achei linda, diferente, né? Essa vermelha. Muito interessante, veja. Ela não é dourada, ela é um amarelinho, né? Não chega a ser um dourado. Ela possui uma encadernação bem legal, né? A BV Books, ela preza pela qualidade dos seus materiais, né? Já temos aqui uma folha de rosto, Bíblia Sagrada, com referência à edição especial, queridos. Temos aqui também uma segunda folha de rosto, Bíblia Sagrada com referências. É uma parceria, queridos, da BV Books com a parceria com a editora Unidas, né? Por que ela colocaram os dois nomes? Porque o texto bíblico usado por essa Bíblia, queridos, é o texto da SBU, né? Olha só aqui. Sociedade Bíblica Unida, SBU, e a BV Books, em parceria com a SBU, ela produziu essa Bíblia. O texto, na verdade, queridos, tradução e revisão da Bíblia Sagrada SBU Revista e Corrigida. É um texto um pouquinho diferente. Pouquinho, queridos, diferente. Texto da SBU, a promessa da aliança. Um texto. Está em Gênesis capítulo 9, do 8 ao 17. Temos aqui um índice geral, queridos. Antigo Testamento, Novo Testamento, recursos, né, adicionais nessa Bíblia. Ela vai possuir, queridos, alguns recursos para lhe auxiliar na sua leitura. Não é de estudo, mas com recursos, veja bem. Projeto, identificação do sublinhado. Essa Bíblia, queridos, ela possui uma característica interessante. Todas as palavras, tanto de Deus como de Jesus e também do Espírito Santo, elas estão sublinhadas, tá? Daqui a pouco a gente vamos estar verificando, mostrando isso dentro dessa Bíblia. Aqui nós temos já uma introdução a respeito da Bíblia, um estudo bem interessante da composição da Bíblia, queridos, dos livros do Antigo Testamento, canônicos, particularidades da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento. Uma sinopse, querido, histórica da Bíblia aqui. Uma letra confortável, queridos, né? O material de papel é um material bom. É um estudo completo, né? Significados, ordens maçoréticas, né? Significado dos nomes dos livros da Bíblia. Vale dar um resumo, né? Aqui nós já entramos no Antigo Testamento. Como eu disse, não é uma Bíblia de estudos, é uma Bíblia com recursos e referências. Estamos aqui em o texto bíblico, Gênesis. A margem é bem coladinha, queridos, aqui, né? É uma coisa que eu não gostei muito, né? Não facilita. Tem que ficar pressionando do lado, para que não tampe o texto bíblico, né? O tamanho da letra é um tamanho médio. É uma letra tão grande. Veja, queridos. Ela não possui notas de estudo, ela possui referências, tanto no meio, como no rodapé, certo? Como eu disse, as palavras de Deus, de Jesus e do Espírito Santo estão sublinhadas, queridos, olha, podem perceber isso. Vamos dar uma passada no texto bíblico, para vocês estarem observando o tamanho da letra. Veja, no texto bíblico vocês vão encontrar alguns mapas, queridos, pequenininhos, junto ao texto bíblico, para poder estar te informando alguma coisa relacionada à passagem.
Nós temos aqui as montanhas de Ararat. Foi o local onde a Arca de Noé repousou após o dilúvio. Vocês vão encontrar esses mapas dentro do texto bíblico. Características de leitura. Não vai encontrar notas de estudo. Não é uma Bíblia de estudo, é uma Bíblia com referências, queridos. Mas eu achei interessante que ela tem auxílios no final, bem legais. Né? Veja. As margens, a margem central é bem coladinha, né? É um ponto que desagrada um pouco, mas veja só. Várias referências, queridos. Coluna central no rodapé. Várias referências. É uma Bíblia que contém muitas referências. Ao contrário da tradução King James Fiel, ela vai ter subtítulos. A tradução da SBU, ela lembra muito Almeida Revista e Corrigida em muitas coisas. Ela parece bastante, queridos, com Almeida Revista e Corrigida. Mas ela é uma tradução feita pela SBU, Sociedade Bíblica Unidas, usando os seus textos. Veja bem, no original hebraico, aramaico e grego. E a palavra de Deus. Né? Veja, mais mapas, queridos, no meio do texto bíblico. Veja, mais palavras sublinhadas, as palavras de Deus, como eu disse, de Jesus, do Espírito Santo, estão sublinhadas, queridos. Veja, olha. Aqui chegamos ao final de Malaquias e entramos em Mateus. Como eu falei, mais um mapa dentro do texto bíblico. Veja, tá vendo? Principais locais em Mateus. Mapa em preto e branco, com os locais descritos em Mateus, queridos. Olha só, outros mapas falando da fuga para o Egito, quando a família de Jesus, Maria, José e Jesus, saíram, queridos, da Judeia e foram em direção lá ao Egito, porque Herodes queria matar todas as crianças recém-nascidas, queridos. A gente lê em Mateus. Olha a quantidade, queridos, né? Com referências. Quer ter uma Bíblia com referências para leituras diárias? Tá aí. Bastante. Vamos adiantar um pouco. Chegamos em Lucas, capítulo 18, veja. Palavras de Jesus, todas sublinhadas, elas são características dela particular. As palavras da Trindade estão sublinhadas, tanto como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Palavras sublinhadas. Aqui nós temos, queridos, uma gravura mostrando Jericó no Novo Testamento. Veja só, vou aproximar. É um recurso além, né, das referências cruzadas. Gravuras em preto e branco, mas temos aqui o templo nos dias de Jesus, queridos. Olha só. Gravuras simples, mas que nos trazem aí um conhecimento bem legal. Olha aqui no finalzinho de Lucas, ainda tem um mapa do caminho de Emaús, onde Jesus encontrou com 2 discípulos, queridos. A gente sabe da história, né? Já entramos no Evangelho segundo João. Principais locais em João, outro mapa, que praticamente todos os livros vão possuir, queridos. A visita em Samaria, estes são os recursos do texto bíblico. As palavras do Pai, do Filho e do Espírito Santo estão sublinhadas, referências cruzadas tanto na coluna central como na parte de rodapé. E aí vocês vão encontrar alguns mapas, como este. Jesus anda sobre as águas, com uma explicação, uma pequena explicação e algumas gravuras, queridos. Como a gente vê Jericó no Novo Testamento, todos os livros vão possuir alguns pequenos mapas e algumas gravuras e algumas explicações. Chegamos em Apocalipse, temos o texto bíblico, o mapa aqui falando das 7 igrejas, queridas. É uma Bíblia muito interessante. Decorremos aqui no texto bíblico. Veja, queridos, bastante referências cruzadas. Coluna central no rodapé. Olha
a quantidade de referências cruzadas que essa Bíblia tem, né? Não tem mais mapas aqui no Apocalipse, só aqueles mesmo. Chegamos ao final. Bom, aqui nós temos, queridos, uns recursos adicionais. Vamos estar decorrendo aqui os recursos. Desculpas, escusas e objeções anti-evangelho. Esses recursos, queridos, é mais para evangelização. Você que quer ter uma Bíblia para levar para o campo. O campo de evangelização, queridos. Essa Bíblia possui alguns recursos para isso. E recursos para os novos convertidos. Como conhecer Jesus. Como receber a ajuda de Jesus Cristo. Como receber a ajuda de Jesus Cristo. Como crescer em Jesus Cristo. São estudos bem legais para você conhecer ajudas de Jesus dentro da Bíblia. Olha, conselhos aos novos convertidos. Muito interessantes. São muitos assuntos. Destino da alma após a morte. Veja. Que estudo bem legal, queridos. Antes da ressurreição de Jesus, você primeiro lê a Bíblia. Crescemos primeiro, né, em Jesus, lendo a Bíblia, orando e depois, né, com essas ajudas que temos. Você que está evangelizando ou você que é um novo convertido, tem vários estudos bem legais. Olha, queridos. O sofrimento, a obra intercessora e a glória de Cristo. Mais um estudo. Como Jesus se apresentou a homens no passado. Veja, queridos, outro estudo. Olha, um estudo sobre a águia e as suas qualidades. Veja só outra gravura da águia. A águia é um animal forte, a águia é um animal veloz. Estudo muito interessante e muito bom. Fundamentos do muro da cidade santa. O martírio dos apóstolos. Fala aqui como cada apóstolo morreu, né? Isso é interessante para quem tem essa curiosidade, né? A moeda, pesos e medidas. Moeda no Novo Testamento. Medida e pesos na Bíblia. Veja, é uma explicação somente. Os montes na Bíblia. Olha, queridos, outra gravura. Rios da Bíblia. Veja só. Abana, Amon, Eufrates. Olha, os números e seus valores simbólicos na Bíblia. Olha, queridos, as 70 semanas de Daniel. Veja que estudo interessante. Muito bom mesmo. Uma explicação dentro do dispensacionalismo e a corrente teológica que ele segue nessa explicação. Veja. Distância aproximada de Jerusalém para, né, árvores da Bíblia. O sumo sacerdote. O que era um sumo sacerdote? Então ele vem com esse estudo, né? Calendários e a era cristã. Falando bem rápido, só para estar mostrando, né? Adicionais. A genealogia, queridos. Muitos recursos. Genealogia em ordem direta. Olha. Algumas diferenças entre as duas genealogias em Mateus e Lucas, né? Há uma diferença. A genealogia de Mateus contém o nome de 4 mulheres, sendo 3 pecadoras e uma estrangeira em Israel. Tem alguma diferença. Personagens bíblicos com mais de um nome. Por exemplo, Pedro, né, que era também chamado Simão. A dupla vida de Jesus, falando um pouquinho da volta de Jesus. A lista dos apóstolos, queridos, está aqui. De todos os apóstolos.
com explicações dentro desses quadros. De Moisés, juiz ao reino de Israel. De Moisés, juiz, olha, muitos recursos. Veja, uma estátua do sonho de Nabucodonosor, que está lá em Daniel. O calendário judaico, não a Bíblia grossa, mas as parábolas de Jesus, o discurso de Jesus. Ela não é de estudo, queridos, mas os milagres de Jesus, fatos locais em tempos e referências, tudo enumerado. Vejam, queridos. Nós temos um mapa aqui, a chamada de Abraão, da viagem de Abraão. Quando ele saiu de lá dos caldeus, né? As pragas do Egito, as pragas no Egito. Veja. Bom. E aqui uma lista daqueles mapas, que toda a Bíblia possui de mapas, né? Mas uma lista de mapas mais explicativos, né? Olha só, queridos. Vários mapas. O Ministério de Jesus na Judéia, com gravuras. Ministério de Jesus na Galileia. Quem está começando no caminho de Jesus, queridos, quem se converteu há pouco tempo, olha só. É uma Bíblia, queridos, muitos recursos. Uma parte arqueológica aqui. Manuscrito do Mar Morto. Olhando, olha. Monte da Caveira. É uma Bíblia, né, com bastante recurso. No final, algumas páginas para anotações. Aí chegamos no final dessa ótima Bíblia. Uma Bíblia fininha. Pode carregar ela dentro da sua bolsa, dentro da sua mochila, deixar no seu local do trabalho, deixar dentro do carro, para você estar fazendo a sua leitura diária. Você que é evangelista, gosta de evangelizar, novo convertido, recomendo essa Bíblia. Ela tem vários auxílios que vai lhe ajudar na sua caminhada com Cristo. Uma Bíblia prática, né? Pode levar ela para todo lugar, ela não vai pesar e ocupar sua mochila. De boa qualidade, é uma Bíblia com material legal, como vocês viram, com vários recursos no final para lhe auxiliar nos estudos. Então, que Deus abençoe, espero que vocês tenham gostado, né? Não esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha, né? Até o próximo review, que Deus os abençoe.